Sabe por que você tá tão cansado, tão cansada, emocionalmente, fisicamente também? Porque você vive querendo controlar coisas que estão fora de você, coisas externas a você. Esse é mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu espero que esse episódio leve muita luz, muita energia e muita reflexão para o seu dia. Já encaminhe esse episódio para uma pessoa que você quer dar uma dose de positividade aí pro dia dela. A nossa mente, gente, ela gasta muita energia. Até quando a gente tá paradinho, quietinho, a mente tá gastando energia. Você tá dormindo, a sua mente tá gastando energia. E quando a gente pensa demais, né, nas coisas, a gente também tá gastando energia. Então, quanto mais a gente foca a nossa energia no que a gente pode controlar, né, ou que a gente tem a possibilidade de controlar, melhor pra gente. Quando a gente fica focando a nossa energia em coisas externas a nós, que a gente não tem controle algum, é inútil. É um gasto de energia ali desnecessário, que vai prejudicar só quem? Nós mesmos, vai te prejudicar. Você vai se sentir mais cansado, exausto, fisicamente e emocionalmente. Tá, mas o que está no meu controle? O que está fora do meu controle? Dentro do seu controle são as coisas pertinentes a você, como as suas escolhas, os seus erros, os seus equívocos, a forma que você se expressa, se você se empenha ou não, os seus sentimentos, as suas atitudes. Isso tá tudo dentro do seu controle, tá ali dentro do seu guarda-chuvinha, coisas que você consegue mudar, moldar, agir da forma que você achar melhor. O que tá fora do seu controle? O que os outros falam, o que os outros fazem, o que eles decidem, os erros deles, os equívocos deles, os sentimentos deles, as reações deles. O que é do outro, você não tem controle nenhum. E muitas vezes o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro decide, a forma como o outro age, suga a nossa energia de uma forma tão louca que a gente definha mesmo, a gente fica sem energia nenhuma, física, emocionalmente, né? Porque a gente tá querendo controlar algo que é fora de nós, que é do outro. E a gente não tem controle nenhum do que o outro vai sentir e o que ele vai falar, se ele vai gostar ou se ele não vai gostar de mim, se ele vai gostar ou não do que eu falei. É dele, não é nosso. E aí a gente gasta energia emocional, principalmente, com uma coisa que é do outro. E é uma verdade que até dói às vezes, né? Mas é uma verdade, nós não podemos controlar as ações, as palavras, as reações dos outros. Mas nós podemos controlar como nós vamos nos posicionar perante essas ações, essas palavras, essas reações, né? Então, é muito importante a gente fazer um mergulho interno, saber separar o que é nosso, o que é do outro. Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir, pra gente se preservar. Pra gente preservar a nossa saúde mental, emocional e física também. Porque, sim, vai pro físico, né? Muitas dores emocionais, né? Muito que a gente sente no campo mental ali se manifesta no nosso corpo, né? Tanto que, muitas vezes, quando a gente tá estudando psicologia positiva e tal, a gente fala sobre emoção, a gente fala aonde você está sentindo essa emoção? Qual parte do seu corpo você está sentindo essa emoção? A ansiedade, onde ela está se manifestando fisicamente, né? O medo, onde ele está manifestando? Tem gente que sente um aperto no coração, né? Uma dor no peito, tem gente que sente falta de ar. Onde está manifestando em você? Então, tá tudo interligado, né? E aí não é justo com você, né? Com você que é uma unidade única, que é um ser único, que merece, né, ser respeitado por você mesmo, que o seu corpo físico, emocional e mental passe por tudo isso por algo externo, por algo que você não vai controlar nunca. Nunca. Assim como ninguém vai controlar a forma que você se sente, a forma que você reage, a forma que você vai tomar uma decisão, uma ação, a gente também não tem como controlar o outro.
Tá, mas o que eu faço pra eu não querer controlar o outro? Porque me dói. Às vezes dói, né, na gente. A gente não poder controlar o outro. O que o outro vai fazer, o que o outro vai sentir, o que o outro vai falar. Eu acho que o primeiro passo é a aceitação. Aceita que nem sempre a gente vai poder entender, né? Até entender. Às vezes a pessoa tomou uma atitude que a gente não esperava. Fomos pegos de surpresa. E eu não posso entender. E ok. Aceita, eu não posso entender, eu não posso controlar. Cada pessoa tem sua própria perspectiva, suas motivações, e nem sempre elas vão coincidir com as nossas. Então a gente tem que aceitar isso. Quando a gente aceita, a gente respeita tanto a gente quanto o outro. Uma outra coisa muito importante que eu vou falar em todos os episódios aqui é o autoconhecimento. Você se conhece? Conhece as suas emoções? Onde dói o que você sente? Qual parte do seu corpo? Quanto mais conscientes estamos das nossas próprias emoções, reações, sentimentos, né? Mais capazes de lidar com eles de uma forma construtiva nós seremos. Então entenda quais são os gatilhos, né? Se coloque como um observador da sua própria vida, de você. O que você sente nas situações? Se questione, isso faz sentido? Isso não faz sentido? Tome para você a responsabilidade daquilo. Porque quando a gente dá para o outro a forma pela qual a gente se sente, a responsabilidade pela forma pela qual a gente se sente, a gente está dando um tesouro muito valioso. Porque é o seu sentimento, é a sua emoção e não cabe ao outro, cabe a você. É uma coisa muito valiosa para você entregar de mão beijada assim para outra pessoa, ser responsável por ela. Seja você responsável por isso, que é tão valioso. É uma joia que você não deve entregar para ninguém. Para ninguém. Você deve cuidar, você deve lapidar, porque é seu. Então, conheça os seus sentimentos, conheça as suas emoções, conheça os seus gatilhos, para que quando elas tomarem uma proporção que não são legais, você conseguir pegar de volta e falar, calma, tá tudo certo, não é bem por aí. E a gente consegue fazer isso com esse trabalho de autoconhecimento, né? E concentração, gente. Concentra naquilo que você pode controlar, que são as suas próprias ações, as suas escolhas. Às vezes a gente fica fixado no que o outro tá fazendo, no que o outro tá dizendo, né? Então, direciona a sua energia para aquilo que você pode fazer, que tá dentro do seu controle. Tá, a situação é essa. O que eu posso fazer diante disso? E se tá te fazendo muito mal, estabeleça limites saudáveis, tá? Proteja a sua saúde mental e a sua saúde emocional. E isso, muitas vezes, requer que você se afaste das situações ou de pessoas que tá sempre ali te causando decepção, né? Se você não tá conseguindo separar as coisas, tá te fazendo muito mal, se afasta, não tem problema nenhum se afastar, é saudável, é merecedor, né? Ninguém merece ficar perto de situações ou de pessoas que estão o tempo todo nos decepcionando, nos magoando, né? Porque não é sempre que a gente vai conseguir, nossa, não, né, isso é seu, isso é meu. Sejamos realistas aqui, a gente tá num processo de aprendizagem, né, de autoconhecimento. Então, vai ter situação que às vezes você consegue, em outras não. Eu tava até conversando com uma amiga esse dia sobre isso, que na vida nós temos várias áreas, né? E aí ela tava falando que na área profissional, nossa, ela consegue colocar vários limites e tal, na área familiar nem tanto. E é assim, né? Porque em cada área, a gente consegue estabelecer os limites ali. Então, vai se conhecendo aos poucos e se afasta, não tem problema nenhum. Foca em você, foca nas suas próprias emoções, reações, escolhas. E também a comunicação, né? Esses dias minha terapeuta até falou assim pra mim, falou, Ju, fala. Aí eu rebati, né? Eu falei assim, eu tento falar, só que às vezes a pessoa não escuta, ou distorce o que eu tô falando, interpreta de outra forma. Aí eu prefiro ficar quieta. Aí ela, tá, mas se você ficar quieta, será que você só tá quieta mesmo? Ou o seu corpo, as suas caras, as suas reações também estão comunicando alguma coisa? Eu falei, com certeza, porque eu sou cheia de caras e bocas, né? Eu falei, com certeza a minha cara tá comunicando alguma coisa ali. Ela, então, conversa, fala. Se a pessoa entender, é problema dela. Se ela não entender, também é problema dela, entendeu? Pelo menos você fez a sua parte, você colocou pra fora. E às vezes é isso, às vezes acontece muitos mal entendidos ali, ruídos de comunicação, né?
Então, vou te dar o mesmo conselho que eu recebi. Se alguém te decepcionou, considera também conversar com essa pessoa de uma maneira construtiva, né? Porque às vezes uma comunicação aberta pode resolver mal entendidos, também fortalecer os seus relacionamentos, né? Então, chama a pessoa para conversar e saiba a forma de falar também, né? Porque muitas vezes que eu não tive sucesso no que eu tava falando, às vezes foi pela forma que eu falei. Conhecendo a pessoa que estava ouvindo, talvez eu não falei da melhor forma para que ela entendesse, né? Porque a gente também, nós somos responsáveis pela forma pela qual nós nos comunicamos, né? Então, se é uma pessoa mais direta, aí a gente fica lá, né, contando uma história, eu vou causar mais irritação nessa pessoa que é direta do que outra coisa. Então, quando eu chegar no ponto que eu tenho que falar mesmo, ela não vai estar aberta para ouvir, porque eu fiz uma historiona e tal. Aí, se eu vou falar com uma pessoa que precisa de detalhes, se eu sou muito direta, essa pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir... Então, conta aquela história toda para ela entender. Então, é muito sobre a gente ter esse feeling também, de conhecer o outro e se abrir mesmo, né? Para falar sobre as nossas emoções, sobre a forma pela qual a gente tá se sentindo, que isso também pode ajudar, porque às vezes a gente fica ali só fazendo caras e bocas e não resolve o que precisa ser resolvido. Tá bom, girassóis? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que esse conteúdo tenha contribuído aí pro dia de vocês. Deixa a sua avaliação para mim, o seu comentário aqui no Spotify ou lá no Instagram, @juaguilar ou @suamanhã. Um beijo, muita luz para sua vida.